O cliente falou tá esquentando a água. Então minhas análises é concentrada nisso aí. O que é que faz essa água gelar e o que é o componente responsável e o que esse componente necessita para que tenha seu funcionamento, digamos, eficaz. Então, pessoal, tamo junto. O conteúdo é bacana para quem está buscando informações, conhecimento sobre essa área aí. Então, vamos lá. Bebedourozinho da AM Vox PR1ME. Esse bichinho aqui, o cliente falou que ele estava esquentando a água ao invés de gelar. Ele falou que estava esquentando mesmo. Que tá saindo morna na mesma água aqui, como que tivesse realmente fervendo essa água, vamos dizer assim, né? Saindo quente. Ao invés de aqui ser natural, vamos dizer, a temperatura ambiente aqui estaria 30 graus, se daqui também sair pelo menos os 30 graus, estava saindo mais, ou seja, estava esquentando. Então, inicialmente nós desmontou. Eu já fiz umas análises inicial aqui. Vou estar repetindo aqui só para vocês verem como é que seria mais ou menos um diagnóstico de uma situação dessa daqui. Na verdade, eu vou ensinar vocês a identificar o defeito para chegar a uma conclusão. Eu já tirei aqui a peçazinha que faz o gelo aqui, que é quem na verdade congela a água aqui. Chama-se pastilha Peltier. Tirei ela fora para testar se realmente ela está ruim ou boa. Mas antes de mesmo ir testar ela, eu removi ela, a conexão da placa. Estou com a placa dela aqui, que faz o comando aqui de lado. E removi essa placa para fazer duas medições nessa placa aqui, para poder, depois disso aqui, testar a pastilha e também um cooler. O cooler fica... A pastilhazinha é parafusada nesse dissipador de calor, isso aqui chama de dissipador. A pastilha fica no dissipador e também em contato ali. Essa pastilha tem um lado que aquece e um lado que gela. Então a plaquinha que fica aqui entre essa peça e aquela ali, ó, um lado esquenta e outro esfria. Então o lado que esfria fica em direção ali para a água e o lado que esquenta para essa chapa de ferro. E aqui tem um cooler para sugar o calor, né? Então o cliente falou que estava esquentando. Para estar esquentando, pode ter sido a pastilha que deu prego? Pode. Pode ter sido a placa que deixou de alimentar, ou seja, mandar energia para essa pastilha funcionar, porque ela trabalha com energia. Pode também. Então, vamos dizer assim, tem que testar tudo para poder dar um diagnóstico. Então, vou fazer aqui a análise da placa. A pastilha eu já levei ali também, já testei o cooler. Vou fazer aqui a análise para vocês verem, vou repetir o que eu já fiz, na verdade. E vamos lá também para finalizar lá, concluir lá o teste. Vou botar aqui meu multímetro na escala de corrente contínua. Então, pessoal, vou estar alimentando na rede elétrica a plaquinha para nós fazer a medição na placa. Ela tem um interruptorzinho que liga e desliga. Eu removi lá o interruptor, então eu estou ligando ela direto porque já tinha desmontado. O interruptor está na outra tampa que ficava do painel aqui. Então eu jampeei aqui os dois contatozinhos que é onde era ligado para o interruptor liga e desliga, para simular que está ligado. Está passando energia de um lado, passando de uma ponta a outra aqui. Então isso aqui eu vou deixar aqui com cuidado para não tocar nesses fios ali que estão expostos. Vou estar ligando aqui uma tomada com disjuntor para, se houver algum imprevisto, está se desligando. Então tá ligado? Aqui tem um LEDzinho verde aqui, ó, indicando já que tá ligado. Esse LEDzinho indica que tá gelando. Deixa eu mostrar aqui a frente aqui para vocês aqui. Ó, a frente dele, ó, LEDzinho verde tá gelando e a luzinha indicadora também indica que tá ligado, luzinha vermelha. Então agora vamos na placa ver se está realmente mandando alimentação. Então, pessoal, continuando, mostrei lá o painelzinho lá que tá ligado, beleza? Então vamos para a placa, viu? Na placa tem duas alimentações que tem que ser observada aqui, que é a alimentação 12 volts para a pastilha Peltier e a alimentação de 12 volts que é a alimentação do cooler. Todos os dois tem que trabalhar. A pastilha vai gelar o lado de lá, que é essa parte, esse lado de cá dela aquece, manda essa temperatura para o dissipador e o cooler suga esse aquecimento do dissipador e joga fora. Então tem que funcionar combinado. Então o que eu vou estar monitorando aqui, eu cortei esses dois fios, isso aqui é da pastilha, viu? Cortei esses dois da pastilha. Vou medir se eu tenho 12 volts aqui, ó. No multímetro aí nós vemos que está mostrando 11.94. Também vou no plug do cooler. Deve ter próximo de 12 volts também, viu? 12.93. Tô com uma posição ruim aqui de conexão aqui. Quando eu plugo aqui para coisa, tá me movimentando um pouquinho ali. Pronto, aqui ficou mais firmado. Pronto, 11.94. Então você vê que tudo é próximo de 12 volts e aparentemente é a mesma tensão. Não sei se sai essas mesmas tensões ali da placa. Sai as duas tensões de uma mesma fonte. Eu tenho duas fontes separadas. 12 volts para o cooler e 12 para a pastilha. Porque a pastilha trabalha com bem mais corrente do que o cooler. Então essa pastilha precisa de uma amperagem boa. Já o cooler ali não é tanto, é bem fraquinho o cooler. Então pode ser até a mesma alimentação. De qualquer modo, nós vimos que a plaquinha está mandando alimentação para a pastilha e para o cooler. Então deveria estar funcionando ok. E o cliente mencionou que estava esquentando essa água. Então agora vamos à bancada
Ali na bancada eu vou mostrar a vocês a, a pastilha e o cooler. O cooler eu tô até com ele ainda ligado, ó. Fiz uma limpeza nesse cooler. Percebi que ele não tá tão eficiente. Tá que nem com uma folgazinha no eixo dele. Abri ele já pra ver também, não é rolamento esse cooler. É só que nem um embuchamentozinho aqui que é bem frágilzinho. Também não trabalha com tanta potência. Mas por isso aqui eu acredito que dá pra funcionar, não sei o quanto. O certo é botar um outro. Então o cooler, tô usando uma fonte de bancada, ó. Tô simulando lá, vou deixar a mesma tensão que tinha lá, 1.94. Não, 11, né? Deixar 11.94 volts. Que é o que eu tinha lá na fontezinha lá, ó. Então vamos estar trabalhando com as mesmas características que a fonte lá tá mandando. 11.94 volts, 0,180 amperes, ou seja, 180 miliamperes o consumo do cooler. Então o cooler tá funcionando, mas eu já fiz uma limpeza, como eu falei, esse cooler tava trabalhando emperrado, pessoal. Então ele não tava funcionando. E eu acredito que por falta de ele não funcionar, ele não tava extraindo a temperatura que essa bicha gela. Gela um lado, aquece do outro. Então ela não estava extraindo a temperatura dele. E esse calor excessivo que ficava no dissipador estava também indo para a água. Então eu acho que esse era o motivo de aquecimento da água. Eu não cheguei a testar e ver se a água realmente aquecer. Mas o cliente falou que estava saindo quente. Mais quente do que até mesmo a água natural. Então certamente o lado que gela não dava vencimento ao lado que aquece. Então esse calor estava passando para a própria água. Eu vou aqui pegar aqui, pessoal, um termômetro para nós monitorar essa pastilha aqui, ó. Um lado dela esfria, o outro esquenta. E eu vou estar ligando ela também na minha fonte. E vou estar mostrando a vocês esse detalhe de aquecimento de um lado e esfriamento do outro. Então vou desligar o cooler. E vamos agora a pastilha. Viu? Então vamos ver. Estou aqui com o termômetro em mãos. Vou estar alimentando ela na minha fonte bancada. Injetando 12 volts nela. E vamos ver os dois lados. Um esquenta e outro esfria. Vou inicialmente ligar ela como eu vi que eu já liguei ela anterior, pessoal. Não tem curto, tá funcionando ok. Tá esquentando e tá gelando. Um lado esquenta, do outro lado gela. Então eu vou estar ligando essa pastilha. Vou inicialmente ligar ela com a amperagem máxima que ela consome, só para vocês verem que ela puxa uma corrente boa. Já vi que ela não tem curto. Inicialmente eu liguei e deixei a minha fonte de bancada regulada aqui uma amperagem média de se eu não me engano, 300 miliamperes. Então essa tensão caiu praticamente inteira. Vou até voltar aqui para 300 miliamperes. Quando eu ligo para ela lá, como ela consome uma tensão, uma corrente considerável, essa corrente de 300 miliamperes não é suficiente para alimentar ela, essa tensão cai totalmente a zero. Vou estar dando início aqui. Vou só inverter, ó, um detalhe aqui, pessoal, aqui, ó. Sempre esteja trabalhando bastante atenção nas conexões, alimentação de energia. Você vê que eu estou ligando errado. Garra preta, que é a negativa da minha fonte, está no vermelho, que aqui é o positivo da pastilha. E a positiva lá está no fio preto, que é o negativo. Então, conectei a alimentação errada. Porém, como eu baixei a vista aqui para conferir, eu não cheguei a ligar minha fonte de bancada, mas eu ia alimentar invertida as tensões na pastilha. Então deve ser positivo no positivo, que é o vermelho, negativo no negativo, que é esse preto. Então aqui nós estamos com a conexão ok. Tensão 11.94 volts, 300 miliamperes. Vou estar liberando. Você vai ver que a tensão vai zerar, vai cair a próximo de zero e a amperagem vai se manter. Por quê? Porque eu estou com a amperagem regulada no máximo, 300 miliamperes e a tensão aqui. Então, como a amperagem é insuficiente para que essa pastilha funcione, a tensão cai. Ó. Vendo? Eu estou com aproximadamente 0,300 miliamperes, ou seja, 0,300 amperes, na verdade, que é 300 miliamperes e tensão de 1 volts sobre a pastilha. Isso aqui porque a tensão tá sendo, a corrente, a amperagem está sendo controlada. Não está passando de 300 e ela está exigindo mais de 300. Então a tensão chega a quase zero, 1 volts. Se eu medir aqui com o meu multímetro, o que é que está chegando aqui, que é a minha fonte lá, monitora, na verdade, a saída. Então o que minha digamos assim, pastilha PUT está recebendo aqui, 1 volts. Ó, deixa eu conectar novamente aqui. 1.099 volts. Que é lá está 1.10, que seria um ponto próximo de 1.99 também. Ó. Tá vendo? 1.100 e alguma coisinha aí. Então você vê que eu não tenho tensão suficiente para alimentar ela. Por causa que a amperagem está baixa. A questão dela gelar e esfriar, com esse valor de amperagem que eu mostrei, ele já é o suficiente para ter uma análise prévia aqui. Ó. Então eu vou monitorar esse lado aqui. Você vê que desse lado eu estou tendo próximo de 33 graus.
Novamente, pessoal, porque a iluminação estava ruim, ó. 34 graus desse lado. Do outro lado, que é o que gela, ó, 26 graus, 25. Então você vê que só aqui você vai ver que tem uma diferença gigantesca de temperatura de um lado, ó, 26 graus, 24. Tá vendo? Ó? Só em mudar, ó, um lado gelado e um lado quente. O lado quente é o lado que tem as letrinhas aqui, ó. Então vou aumentar a amperagem. Esse lado é o que esquenta. Então vou deixar ela aqui. Vou aumentar a minha amperagem para que a tensão chegue ao máximo do trabalho dessa pastilha, pessoal. Isso aqui não pode ser por muito tempo, porque ela aquece bastante aqui. Isso aqui é um teste rápido. Eu vou conseguir liberar corrente suficiente para essa fonte chegar a 12 volts lá, viu? Isso aqui puxa próximo dos 3 amperes essa bicha. Ó, tá subindo a tensão. Tá vendo? Ó a temperatura que já tá na pastilha, pessoal. 65 graus. Então vou desligar. Ó, 67 graus de um lado. 30 e tanto do outro. Ó. Nem o lado que gela tá dando dando vencimento. Ó. Tá caindo já bastante a temperatura. Tá caindo a 40 e poucos. Mas nem o lado que gela dá vencimento de manter o gelo por causa do calor excessivo que tem aqui, não está sendo dissipado. Então está passando de um lado para outro o calor. Você vê que ela praticamente, a temperatura de um lado passa para o outro. Mas você vê quando eu apliquei uma tensãozinha ali, uma correntezinha baixa, foi suficiente para eu monitorar que um lado realmente está gelando e o outro aquecendo. E a função dela é essa. Eu vou liberar mais amperagem aqui. Eu acho que ela trabalha no próximo dos 3, 4 amperes, viu essa bichinha? Ela é uma corrente boa. Corrente considerável para ela funcionar direitinho. Deixar aqui liberar 4 amperes, coisa rápida. Eu já vi que não dá para monitorar se não tem o dissipador para ver realmente ela gelando. Então vou liberar por pouco tempo. Lado que aquece realmente aqui, ó. 80, 85 graus, ó. É ligeira. Ó, 22, 23, ó. Tá vendo? 100 graus não tá dando nem para eu pegar mais na bicha, viu? Ó, 107 graus aqui, ó. Então ligeirinha ela aquece absurdamente. Então que, ó, 60 e pouco desse lado, ó. E desse tem 100, ó. Tá caindo já também, ó. Então o que me indica? Ela deveria estar no dissipador. Para o dissipador estar sugando essa temperatura aqui. Não deixar ela queimar. Porque se deixar com essa temperatura de 100 e tantos graus, realmente vai queimar. E também o lado que gela vai começar a pegar calor desse lado. Então vamos dizer assim, as temperaturas vão tentar se igualar. Vamos dizer que aqui deu 150 graus. Aqui estava baixando, vamos dizer, para 0 graus. Quando eu fizer, vamos dizer, um esquenta e outro esfria, vamos dizer que eu termino tendo uma temperatura bem acima da natural, né? Então era essa a questão dela estar esquentando. Era a falha do cooler. Por mais que o cooler está recebendo alimentação, mas o cooler estava emperrado inicialmente quando eu liguei lá. Ele não estava girando legal e na verdade ele não está legal. Então certinho que é trocar esse cooler. A pastilhinha está boa. A amperagem que eu soltei aqui, deixa eu ver aqui. Eu não monitorei o consumo dela. Ó. Próximo de 3 amperes, viu o consumo dela? É que eu falei para você, é próximo de 3 amperes. Ela tem um consumo próximo de 3 amperes, ligeirinho, chega a 100 graus aqui se não tem o dissipador. Né? Tá 80 e tantos graus já. Então ela é bem eficiente na questão de gelar rápido e também um aquecimento rápido. Então do tanto que ela esquenta, digamos assim, ela gela. Então pessoal, era isso aí o vídeo. Acredito que ficou bem esclarecido. Tamo junto.